podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul, série Fundadores, dia 4 de julho de 2024. Comigo tem, como sempre, Nuno Silva da Repay, Pedro Amaral do Instituto Superior Técnico e da Frontwave e Tim Vieira da Brave Generation Academy. Neste episódio vamos tratar de alguns temas de atualidade. Para já, dar os parabéns em primeira mão ao nosso querido António Costa por ter sido nomeado. O Tim e o Nuno ficaram muito contentes de o ver assim longe. Vejam o podcast de há um ano e meio atrás e vejam o que é que eu vos tinha dito. Não, mas acho que é um momento importante, os nossos parabéns, é uma conquista, acho que devemos ficar felizes, da mesma maneira que ficamos felizes quando Portugal ganha jogos, quando algum ator é reconhecido, é bom para Portugal, é bom para ele, é também reconhecimento do excelente trabalho desempenhado enquanto líder do nosso governo em Portugal, e fica aqui o nosso reconhecimento no podcast Oceano Azul. Tim, E que já não vai concorrer comigo para presidente, então eu fico triste porque eu gostava de estar a concorrer com o melhor político que temos aqui, então olha, foi pena, mas tudo bem, vai estar feliz, ele vai estar feliz. Ele sentiu que era muita competição e então não resolveu que era mais fácil a Europa. Não avançar. Bom, Tim, vamos arrancar com o nosso primeiro tema. Traz-nos a migração de milionários pelo mundo. O que é que tens aí para nos contar sobre essa temática? Ontem estive no evento da Nova, onde estávamos a dizer aos nossos imigrantes que saíram de Portugal, aos nossos talentos e todos que saíram do país para fora, e já sabemos os números, e estavam a falar que 70% dizem que não querem voltar, porque não há razões para voltar, não há oportunidades, e é caro viver cá e ganham pouco, mas pelo menos nos milionários estamos a correr bem. Os milionários são mais milionários, então como se vê aquelas bolhinhas que estão ali, as bolhas vermelhas é de onde eles estão a sair, estão ali a China, a Índia, o UK, estão a sair desses sítios e estão a ir para, da África do Sul também estão a sair, do Brasil, e depois estão a ir para outros sítios, obviamente aqui outros sítios dos Estados Unidos, outros países aqui na Europa, mas Portugal para esta vez está na bolha certa, não é? É bom ter essas pessoas a virem para cá. Também só são 800, então é só 800 casas que vão ocupar, a gente sabe que é culpa deles, então ainda bem que não vão mudar muito o mercado de habitação. Mas é bom, eu acho que mostra que o país é mesmo aquilo que todos dizem, o melhor país para viver no mundo. Não acredito que esses milionários vão estar a trabalhar cá, então não estão muito preocupados com os salários médios e mínimos, mas estão ok a viver cá e vão ter dos melhores vinhos, o melhor sol, as melhores pessoas sem dúvida, e vão estar num sítio espetacular, que ainda é um dos sítios também seguros no mundo. Então mostra que temos tudo e agora só precisamos fazer este tudo também ser bom para investidores que querem vir cá criar riqueza, empregar pessoas, e que também é boa para as pessoas que vivem e trabalham cá, e essas bolhas também eram interessantes ver. Eu não quero ver aquela bolha de quem estão a sair e quem está a entrar porque têm de serem milionários, porque aí se calhar vamos estar na bolha errada para agora, mas vamos ver como é que isso tudo corre, ok? Mas era só isso. A nossa política de imigração também tem que ser um pouco mais seletiva, não é? Eu creio que é esse o caminho que estamos a fazer, depois de uma época em que, se calhar, não houve tanta seleção, cabe agora também entender o que é que faz mais sentido para Portugal, não é? Termos aqui uma política de imigração em que vá mais ao encontro daquilo que nós necessitamos. Nuno Silva, a tua preocupação é diferente. Estás preocupado com o crescimento dos partidos de extrema-direita e do fascismo, correto? Certo, estou mesmo bastante preocupado, porque está a haver aqui uma viragem na Europa que desde há 70 anos que tem paz, não é? Não temos nenhuma guerra assim ativa, que é ótimo. Nós, se calhar, não sabemos dar o valor, não é? Até porque nós todos temos menos de 70 anos. Quer dizer, o time não sei, mas... A Ucrânia, Nuno, essa não vamos contar essa. Neste momento estamos uma ativa. E se continuarmos assim vamos ter seguramente mais, e é isso mesmo que me preocupa. Vemos aqui a França com a Marine Le Pen a ganhar aqui a primeira volta de forma contundente, não é? Vê-se também a Finlândia, a própria Alemanha. Eu acho que no meio disto tudo, Portugal e Espanha, acho que é daqueles que tentamos, a extrema-direita não cresce assim tanto face aos outros, não é? Olha a Itália, por exemplo, já tem um partido de extrema-direita a governar, a Argentina. Bom, bem, o que está acontecendo aqui é um bocado assustador. É assustador, e queria dar aqui um exemplo a toda a gente que nos está a ouvir. Vocês com certeza já ouviram falar da Revolução Iraniana, não é? No final da década de 70, o Irão era um país emergente, onde a economia funcionava, onde era pró-Ocidente, onde era a Suíça, não é? Daquela zona, e depois viram que... usavam mini-saia. As mulheres usavam mini-saia, sim senhor, era um país super vanguardista, pujante, com uma economia brutal, e entretanto, devido a uma revolução, neste caso mais conservadora,
conservadora, que na verdade aquela revolução não queria implementar, não queria ter o final que teve, não é? Porque a revolução era no fundo acabar com aquela monarquia autocrática e tornar o Irão numa nação em que não tivesse apenas uma pessoa a decidir todos os destinos do país, mas que correu mal, porque entretanto o Ayatollah que estava fora do Irão foi chamado para se criar uma espécie de Vaticano no Irão, e o que aconteceu foi que o Ayatollah conseguiu depois implementar as suas diretivas mais religiosas, fez com que as pessoas o idolatrassem como fosse um deles, e de repente tudo aquilo que era bom no Irão se transformou no Irão que temos atualmente, em que as mulheres têm que andar com o pelo tapado, tem uma série de restrições, são apedrejadas, mortas, não há liberdade de expressão, e o país economicamente está na merda, que é mesmo assim. Bem, e eu não quero que isso aconteça no mundo. Eu aprecio muito a minha vida, aprecio muito a minha liberdade, aprecio muito viver de forma tranquila, e não quero que nós, quanto povo, façamos a asneira que fez o Irão há 50 anos atrás. Porque não se esqueçam de uma coisa, quem fez esta revolução iraniana foram os iranianos, não é? E quem está a pôr esta extrema-direita no poder não são ditadores que calçam-se no meio, são as próprias pessoas que estão a votar nesta situação. E há outra coisa que não podemos esquecer, é que a liberdade não é um direito adquirido, ok? A liberdade só existe porque, neste caso, é implementada por um conjunto de pessoas que a tentam conservar e a tentam proteger. A partir do momento em que essas pessoas, ou que o número dessas pessoas sejam inferiores às outras, não fazem a mínima noção que a liberdade não é um direito adquirido, podemos estar aqui metidos num grande sarilho. Era só esta chamada de atenção que queria que, para quem nos está a ouvir no carro ou em casa, seja onde for, tenha atenção, muita atenção quando se vota na extrema-direita ou até mesmo na extrema-esquerda. Tenha muita atenção do perigo que o seu voto pode efetivamente significar. Não, era isso que eu ia perguntar, mas tu achas que todos os partidos em todos estes países são mesmo extrema-direita, ou é mais... Porque até aqui a gente olha para o Chega, chamar uma extrema-direita é um bocado difícil, porque querem ficar na Europa. Não é? Eu só estou a perguntar, não é aquela extrema-direita. E temos até partidos de extrema-esquerda, vamos lá dizer, que nem querem estar na Europa. E não é chamado extrema-esquerda. Como é que tu vês isso? Porque eu acho que há partidos e há partidos, né? Na África do Sul há extreme right, que a gente sabe o que é, porque querem mesmo matar todos de um lado. E temos aqui na esquerda, até na Europa, que estamos a perder muitas das nossas liberdades, todos os dias mais uma lei, mais uma regulação, mais uma legislação, mais uma maneira de nós perdermos a nossa liberdade, mas é de esquerda, não é? Quando era esquerda. Como é que tu vês isso? Eu vejo isto da seguinte forma, de eu ter salientado que não é só a extrema-direita, muito cuidado também com a extrema-esquerda, ok? Até porque se nós fizermos um círculo, vemos que a extrema-direita e a extrema-esquerda estão ali muito unidas uma com a outra, não é? Há ali uma linha muito ténue que as separa uma da outra. Eu vejo isto, no caso, por exemplo, do Chega, vejo isto como, neste caso, uns populistas autoritários. O Chega é nada mais, nada menos que um populista autoritário. Pronto, não sei até que ponto é que podemos, se calhar, chamar aqui uma extrema-direita, concordo contigo, Tim. Obviamente tem ali algumas políticas que são de extrema-direita, claramente, nomeadamente aquela história dos imigrantes e dos gigantes e não sei o quê, mas na maioria, talvez, vou dar aqui um número sem ter uma heurística, 90% das políticas do Chega são apenas de um autoritarismo populista, não é? Pronto, e que as pessoas gostam de ouvir e que fazem com que as pessoas, de certa forma, sejam influenciadas a votar naquele partido. Claro, se prometes tudo a todos e não tens que pagar nada, é uma maravilha, não é? Dizes tudo o que as pessoas querem ouvir, é uma maravilha. Mas, Pedro, antes de passar para ti, deixa-me só perguntar aqui uma coisa ao Tim, do ponto de vista político. Tim Vieira, surpreendeu-te o Macron ter, depois em Portugal, ao contrário do que aconteceu na Europa, duas coisas. A extrema-direita, vai lá, ou pelo menos a populista, perdeu votos, Chega, reduziu para metade a votação que tinha tido em relação às autárquicas, às legislativas, mas também é natural, porque aquilo é um one-man show e se tu arranjas um candidato, ainda por cima, literalmente, com algumas tendências assim um bocadinho esquisitas e que não é muito conhecida da população, as pessoas não vão votar. Mas surpreendeu o Macron ter avançado para eleições após aquela votação a nível europeu, onde também os liberais perderam. Em Portugal ganhou, a Iniciativa Liberal criou muita a reboque, eventualmente, do seu líder, mas a nível europeu também se foram abaixo. Surpreendeu-te que ele tivesse marcado as eleições correndo o risco de agora ficar... perder as eleições? Eu acho que ele tinha até 27, né? Mas eu acho que a verdade é que ele chamou isso antes de 27, porque o país é uma França diferente, tínhamos há 10, 15 anos. Eu acredito que ele, com o que ele acredita que vai acontecer, é que até se ele precisar fazer uma geringonça, a Le Pen não vai entrar, porque a Le Pen ainda tem que ter os 50%, e é difícil, né? Ele já ganhou antes e não consegue
ter os 50. Então, a maneira que a França está a ir, e quando vamos à França, a França mudou muito e temos a ter pessoas que eram moderadas a querer que a França volte a ser o passado. Agora já sabemos que isso é quase impossível. Mas, né, falaste em migração controlada, pessoas que estão a viver, a França, a cultura está a mudar e rapidamente. Hoje em dia está a ficar uma luta entre guardar a França que era França e a França do dia hoje, que é uma França super diferente, né? Multicultural, claro. Multicultural, mas que é uma França que não todos querem. Eu acho que ele resolveu chamar mais cedo, acha que vai estar em melhor posição hoje que vai estar em 2 anos, na maneira que está a correr. Preferiu antecipar. Então, Pedro, o que é que tu vês do teu prisma? João, eu acho que para já este tema do não dava um podcast por si só, não é? Portanto, podíamos ficar aqui 1 hora a debater uma série de coisas. Eu acho que há aqui uma série de origens que têm que ser entendidas. A origem, o que o Nuno falou do Ayatollah e do Irão, é uma origem, mas tem também uma vertente religiosa muito forte e uma vertente cultural também muito forte. A nossa origem neste momento aqui em particular já estava lá latente, é a origem da terceira via, não é? E do Tony Blair. Portanto, nós, no dia em que nós tomámos a consciência que andávamos a querer fazer uma coisa que era ficar em cima do muro, rapidamente as pessoas perderam a paciência, quer dizer, rapidamente não, porque isto não demorou muito tempo, não é? Mas houve uma tendência de degradação absoluta nos tempos que decorreram. Portanto, eu considero que aquilo que nós tínhamos até então era uma esquerda-direita, não é? Porque é assim que funciona, digamos, este século XX e o século XXI, e até passado, não é? Portanto, funcionam entre antagonismos, não é? Antagonismos que, de repente, em determinadas alturas, erguem muros, não é? Portanto, o bloco leste-oeste, não é? Portanto, as coisas começam a ter a capacidade de se compensarem umas às outras. Na prática, aquilo que acontece é que mesmo que a direita possa ter poder ou a esquerda possa ter poder, do outro lado há uma espécie de respeito institucional que diz: o nosso poder há de chegar, nós vamos ser da oposição e, portanto, vamos lutar pela oposição até termos esse novo poder a vir outra vez ao de cima. Quando entramos naquele mundo em que há aqui uma espécie de tudo era muito, não sei, colegial e que nós podíamos satisfazer todos e que a Europa tinha que ser aberta, mas não podia, quer dizer, ficou tudo muito confuso, não é? E portanto esta nossa terceira via originou, no fundo, um conjunto de políticas muito, muito dispersas, e agora estamos a encontrar o reflexo dessas mesmas políticas, que são o quê? Basicamente, reparem se isto não parece contraditório, nós não acreditamos, ou estamos a tender a não acreditar nos partidos mais democráticos, porque à partida eles regulamentam muito e tiram-nos a liberdade. E, portanto, queremos ir para os partidos que, à partida, são mais autocráticos, porque eles são capazes de impor políticas mais duras, que, no fundo, nos dão orientações mais cegas relativamente às coisas, mas que depois, no final do dia, que são vendidos como mais democráticos, completamente democráticos, portanto, se eles tiverem a votação mais um, portanto, eles é que mandam, mas no fim do dia, depois tendem a tendência, que aquilo que o Nuno dizia, a entrar naquela lógica mesmo autocrática de mandar absolutamente, portanto, o poder mais absoluto. Portanto, nós estamos aqui numa pescadinha de rabo da boca que não estamos a conseguir sair dela, ok? Não estamos a conseguir sair dela neste momento. Acreditamos claramente, estas eleições, aquilo que nós vemos aqui em Portugal, não é? Que é a flutuação entre as eleições, tivemos 2 eleições há pouco tempo legislativas. Chega com 50 deputados, quanto é que foi a porcentagem deles? 20%, não é? 20%, ou cerca de 20%, não foi? Quase 20%, não é? E de repente vamos às eleições europeias, se calhar há malta que não foi votar, não é? Portanto, não nos apeteceu ir votar e, portanto, na realidade temos ali uma volta outra vez. E vamos respondendo assim, desta maneira. Portanto, eu partilho as preocupações do mundo, sinceramente. Partilho mesmo. Acho que nós estamos... e isto, atenção, deixem-nos dizer, e isto é uma preocupação muito grande minha também, que isto está a passar também para dentro das organizações públicas. Ou seja, tão grave como nós temos os partidos a extremarem dentro das organizações, dentro dos governos, é quando este movimento passa também para organizações públicas, não é? Eu digo organizações públicas de todos os aspectos, aquelas que têm eleições, sejam as universidades, sejam outras instituições, que na realidade vão passar a ter exatamente o mesmo movimento, porque depois as coisas andam em bola de neve, as pessoas acreditam mesmo que o Chega é um ponto final, ou que vai mudar, que é preciso uma mudança, e que é preciso... E, portanto, quando se acredita nisto, quando se começa a acreditar nisto, começam-se a acreditar em valores e em coisas que depois, como eu não disse, quer dizer, eu não gosto muito de usar o termo, mas que são linhas vermelhas, quer dizer, quem é que pode votar num partido que quer
expulsar os ciganos, os negros, ou o que quer que seja. Isto não podia acontecer, não é? Mas nós fazemos, as pessoas votam, e não é que votem acreditando nessa parte, não é? Eles, se calhar, não votam acreditando mas votam porque acham que têm que votar, um voto contra, um voto... E, portanto, nós estamos aqui neste momento muito perigoso, temos que ter muito, muito, muito cuidado com onde é que depositamos, de facto, o nosso voto. A única coisa que a Argentina tem neste momento é, de facto, a democracia a funcionar, de maneira que nós podemos escolher bem para onde é que desejamos ir. E eu não estou a dizer que os partidos, os chamados partidos mais normais, não é, da nossa democracia, começando pelo PS e pelo PSD, sejam exemplos de partidos que nos encham de orgulho em tudo e em par de botas, mas nós tivemos um progresso substancial em Portugal, que temos muitos erros e muitas coisas, mas há uma coisa que não deixamos de ter, foi esta maneira de podermos conversar todos e democraticamente conseguimos ter ações e conseguimos desenvolver os nossos projetos. E se quisermos temos que emigrar, também temos que emigrar. Portanto, eu acho que nós temos que ter muito, muito, muito cuidado onde depositamos de facto o nosso voto nestas próximas eleições que aí vem. Aí o Macron, não sei se percebi muito bem ali a opinião do time, mas eu acho que ele não o fez bem. Portanto, ele provocou novamente. Eu acho que a tentativa é de provocar, é de achar que a solução vai acontecer. Não é? No caos vai emergir bom senso. E as pessoas vão ter o bom senso de dizer assim, eu acho que Pedro, eu acho que ele quis coisa... provocar uma reação, não é? Quis motivar a que houvesse aqui uma reação de resposta. Neste momento, provocar uma reação... Não, sair o tiro pela culatra, basicamente é isso que se vê. Ele achou que, ok, estamos aqui em risco e eu sou provocar eleições, vai tudo em peso. Mas não era mais ou menos óbvio, João? Não era mais ou menos óbvio? Mas é o que o time diz, se calhar deixar ficar como está, daqui a 2 anos era pior, então mais vale provocar ele teve agora. 15%. 15%. Teve 15%, é um choque grande. Olha, mas deixa-me só para fechar este assunto... Então não deixa como está, tem que avançar. Força. Deixa-me só para fechar este assunto, se calhar voltar ao Nuno, que foi quem o lançou, e perguntar, Nuno, porquê é que tu achas que neste momento é tão apelativo para os jovens, principalmente os homens, jovens adultos, neste momento, depois de tantos anos de progresso, com países a serem governados por partidos democráticos de centro-direita, centro-esquerda, moderados principalmente, porquê que é tão apelativo neste momento para serem estes partidos populistas ou de extrema-direita com esta radicalização e recolhe tanto conforto junto dos jovens? Qual é para ti a razão para isto estar a acontecer? Olha, eu acho que a explicação que tenho para isto parte-se aqui em dois pilares. A primeira é que esses jovens neste momento já não querem fazer o trabalho que os imigrantes têm que fazer. Ou seja, tu falas com um jovem desses hoje em dia, não tem nada contra, acho muito bem, para ir apanhar ali framboesas para a zambujeira do mar, e se calhar vais ter algumas dificuldades. E esse jovem muitas vezes não compreende que para fazer esse trabalho, dessa apanha dessas framboesas, através do exemplo que eu estou a dar, é preciso ter essa imigração. É preciso dar a oportunidade a outras pessoas para virem para o país e poderem executar esse trabalho. Mas, na verdade, como eles sempre viveram num sistema moderado, eles não têm noção do perigo que é em votarem numa extrema-direita ou numa extrema-esquerda. E eles veem aquele discurso populista dos ciganos, dos imigrantes que vêm roubar o trabalho aos jovens. Estás a ver? Aquele discurso populista fácil promovido por esses partidos, e como não têm, a história não lhes mostrou, não lhes deu o conhecimento empírico para saber como é que as coisas funcionam, acabam por cair nesse facilitismo. E essa é a minha explicação de uma forma muito simplista. Falta de cultura política, de cultura social, de vivência, de experiências. Nós vivemos com dificuldades, não é? Os árabes diziam uma coisa muito engraçada, só para terminar muito rapidamente. Os árabes têm um ditado que é assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. E é um bocadinho o que está a acontecer agora connosco. Tim, tu também notas isso nessa geração Brave Generation? Tu notas que há aqui uma certa aceitação desta extrema radical, principalmente direita, como sendo uma coisa normal? Ou necessária até? Não nota. A nossa geração, esses mais jovens ainda não estão aí. Eles não estão aí. Eu acho que até a gente vê, tivemos agora o voto dos mais novos, mas foram muitos daqueles que, se calhar, já sentiram alguma coisa no país, que querem uma mudança. Eu acho que a voto foi dada não só porque gostam do Chega, mas foi contra os outros. Eu acho que isso é que é a dificuldade. O voto da oposição é claramente... Exato. Estão a perceber o que eu estou a dizer. E eu acho que quando viu a verdade, é mais, se calhar, o voto que houve para o europeu, que é mais as pessoas que têm mais apoio, vamos lá dizer, ao Chega. Estão a perceber o que eu estou a dizer. Mas foi metade do voto que houve na primeira. Se calhar aí foi mais o número certo.
Timo, os mais jovens não foram votar agora também. Já, é isso que eu estou a dizer, porque já não é o partido deles, era mais oposição, estás a perceber o que eu estou a dizer? Tudo bem, agora, mas estão lá, não é? Votam, não é? Está bem, mas também não querem votar no PS nem no PSD, porque também não têm futuro. Eu percebo, mas ninguém lhes ensina. Claro, mas ninguém lhes ensina. Mas isso não é ensinar, isso é preciso exemplo. A gente estamos num país que não é fixe para um jovem. Desculpa, mas não é. Hoje em dia, onde é que estão as oportunidades que eles têm? A sério. Vamos lá ver. É o quê? Trabalhar para um salário, tentar fazer um negócio, começa já a pagar, leva na cabeça, corre mal, tudo está mal, é pagar logo mais e tudo. Quando a gente vai ver o que a gente paga aqui, há aí muitos exemplos, e ontem vi muitos exemplos, muitos. Pá, a gente temos uma desvantagem enorme, ok? Enorme. Timo, o tema é do salário. Porque o tema do ponto de vista não só o salário, mas aqui legislação, burocracias, tantas coisas. Uma pessoa começa a pensar, eles querem estar cá, eles não querem sair também. Estão a perceber. Vamos ver, as casas estão caras, porque há tanta burocracia, não conseguimos construir. Podemos dizer que é aquilo, inventar muitas coisas, mas no fim da plan and demand. E eu sei, porque eu estou em projetos e já tentei fazer projetos super baratinhos, é tão difícil que depois de 3 anos o preço já não é tão baratinho. Então há muitas coisas aqui que eles acreditam que precisam de uma mudança. A mudança não está a acontecer. Agora, eles podiam entrar na política, mas tenta também entrar na política. Também é difícil. Então começam a dizer, não posso entrar e mudar, tenho que encontrar alguém que vai mudar, vou experimentar e vamos ver o que está a acontecer, porque quando a gente viu os votos lá fora, o Chega estava à frente de longe. Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante. Deixa-me só dizer muito rapidamente, que é, eu não concordo com o João na medida em que eu acho que o Chega não tem uma proeminência muito grande nos jovens. Sim, pessoas com algum grau de literacia muito grande. O Chega é muito incisivo em pessoas que não percebem nada de política, que normalmente não votam. Esse é o target do Chega, não propriamente os jovens. Acho que os jovens... Parece, Nuno, não é verdade. Tem muita adesão do jovem. Okay. Tem muita adesão, estão altamente implantados dentro do TikTok Generation, estão altamente implantados por aqueles que querem consumir coisas muito rápidas. Porque não veem futuro de momento. Eles não veem futuro para eles. Mas isso é um problema de comunicação, Tim, por amor de Deus, estamos infinitamente melhor do que estávamos há 15 anos atrás. Tu achas que é difícil? Tu achas que é difícil? Eu recebo mensagens de tentar montar uma empresa há 20 anos atrás, era infinitamente mais difícil. Era mais difícil, não é? O salto qualitativo que tu deste nos últimos 20 anos é assustador. Agora, se me disseres assim, os jovens desconhecem, não têm noção, querem uma solução fácil, querem um voto de protesto, eu compreendo, mas não me compares o que era Portugal há 20 anos atrás com o que é Portugal hoje. Estamos a comparar é super difícil ainda. E talvez o Chega também tenha feito um bom trabalho. E bate ali, e faz ali, e depois há tantas coisas, até para teres um emprego, ainda há cunhas, ainda há tantas coisas aqui. Não estamos perfeitos, mas... Peraí, mudança. É preciso uma mudança. Mas é preciso uma mudança, João. Eu acho que é isso que eles querem, é esse o voto. Se eles acreditavam que iam ter uma mudança, pedes uma mudança racional, Tim, não pedes uma mudança de protesto. Basicamente é isso, não é? Se tu me disseres assim, tenho uma ideologia liberal, quero votar na iniciativa, que tenho propostas coerentes e que ao menos apresenta-te um saldo positivo nas contas que quero mostrar, ou se quero votar no PSD. Agora, se queres votar em propostas populistas que te dizem tudo o que tu queres ouvir, prometem-te mundos e fundos sem fazer contas, quer dizer, isso é um bocado de irresponsabilidade no final das contas. Mas como este podcast não é apenas sobre política... Mas também nós temos a certeza daquilo que estamos aqui a dizer, é apenas uma heurística nossa, não é? Porque nós não sabemos efetivamente qual é que é os números de quem vota, não é? Acho que isso não mas é... consegues ter uma... São muito claros, já são muito claros, já são bastante claros. Nas sondagens consegues ter um sentido de voto apelativo, quer pelo nível de escolaridade, quer pela idade. E claramente, principalmente nos jovens, rapazes, jovens adultos, há uma tendência clara. Tu podes dizer assim, é um fenómeno do TikTok. E pode ser, é um fenómeno do TikTok. Eles agarraram bem naquela comunicação e pegou fogo e progrediu. Com uma mensagem pode ser uma das razões, eficaz. Mas há que entender o fenómeno, às vezes pode ser mais do que isso. Mas a gente está de voltar a este tema. Sim, a gente está de voltar a esta temática. Mas vamos saltar... E sobretudo, João, sobretudo à imigração, que eu acho que a questão da imigração, do ponto de vista de fenómeno, também tem que ser bastante racionalizada. Porque o time fala da racionalização da imigração, mas a nossa imigração que está aí lá para fora é cada vez aquela que é mais talentosa e mais competente. Claro, portanto, nós também temos aqui um outro nível e portanto, chegam lá, salário, chegam lá e votam no Chega. E chegam lá e votam no Chega também. Mas como se o Chega resolvesse o problema deles, a empregabilidade é Se Chega lhes tivesse dado
como se, como se o Chega, ou quem quer que seja, agora não interessa, lhes tivesse dado tantas oportunidades como eles tiveram nesta fase de terem, digamos, o acesso ao ensino que tiveram, à excelência de todas as instituições O Chega deu públicas e zero algumas e não, e não zero, acredito. portanto, Mas, portanto, eu acho que há aqui um mas momento, isto é um momento que nós estamos a viver, vamos ver. Bom, vamos lá, que é avançar no difícil, que tema. é um momento Pedro muito Amaral, difícil, vamos largar, atenção. vamos Desculpa, largar aqui a área do fascismo e da extrema-direita populista e vamos avançar aqui para os carros elétricos. Qual é o futuro que nos trazes? Eu tenho assistido nestes últimos, enfim, eu diria 2 meses, a uma discussão frenética nas redes sociais. Naturalmente, eu aqui falo às redes sociais e às vezes às discussões entre nós, uma discussão frenética relativamente àquilo que é a evolução dos carros elétricos e da transição, enfim, elétrica do ponto de vista dos veículos. E porquê é que eu tenho assistido a isso? Porque, digamos, nós estamos a assistir a um abrandamento que seria natural, não é? De incentivos, digamos também assim, para a aquisição dos carros elétricos, portanto é natural que depois de uma explosão os números comecem a baixar. Começámos a ouvir muitas coisas relacionadas com a Tesla e com os despedimentos e etc, os postos de carregamento e os problemas associados a isso. Depois, obviamente, temos sempre aquela grande facção, não é, que quer manter viva a chama do petróleo e da utilização dos carros de combustão, etc, etc. E no meio disto tudo ainda há digamos, aquelas novas tendências de dizer, não, espera aí, isto é só uma transição, o que interessa é o hidrogênio, e, portanto, nós vamos ter aqui outros tipos de carros a virem no futuro. Portanto, o meu tema, digamos assim, é um tema bastante holístico, neste caso em particular, que põe em causa, põe por um lado o que é fake e o que é que são notícias que se vão plantando e dissipando, etc., versus aquilo que é científico e que é económico, não é? Que é realmente aquilo que vale a pena discutir, a meu ver, relacionado com os carros elétricos. A primeira coisa que eu gostava de deixar bastante claro é que todos aqueles números que nós ouvimos relacionados com o carro elétrico para produzir polui mais do que um carro a combustão para ser produzido, né, digamos assim, e isto derivado do problema das baterias e do lítio, portanto, o tema vai sempre ao lítio, é uma enorme falsidade, não é? Portanto, tenho que dizer isto desta maneira. Não que não seja mais energético, ou melhor, não sei, socialmente, em alguns casos, mais difícil, por exemplo, na extração do lítio, etc., ter ali mais impacto negativo em algumas coisas, hoje em dia cada vez mais controladas, porque obviamente o mundo mudou, mas se nós consolidarmos todos os processos, todos os materiais, todos os sistemas para dentro de ambas as viaturas, quer dizer, a gente vai chegar ao fim e muito provavelmente as coisas vão estar bastante equilibradas. Sinceramente vão estar bastante equilibradas. Muito mesmo equilibradas, do ponto de vista de contributo para, digamos, de emissões de CO, se quisermos usar essa linguagem. Vão estar bastante equilibradas. É evidente, volto a dizer, que existe um tema relacionado com as baterias, que é um tema novo, é um tema que também existe do lado, existe e existiu do lado dos plásticos associados aos carros quando começaram a construir nesse formato, que as pessoas não têm consciência, mas nós tivemos aqui uma altura onde de facto o plástico abrandou a percentagens brutais do ponto de vista dos carros normais de combustão, não é? Para reduzir os pesos, etc. E depois aquilo foi tudo alterado outra vez novamente para os metais, que até tem um bocadinho melhor reciclabilidade e portanto é uma coisa mais favorável. E outra coisa que é importante também considerar é que as pessoas também não têm bem noção do que é o ciclo de vida de uma bateria e a capacidade que eu tenho de pegar numa bateria de um automóvel, na realidade, no fim do seu ciclo de vida, vamos dizer assim, para o automóvel, que é lá para os seus 8 anos, 10 anos, 12 anos, é os números que estão neste momento estimados, e reinseri-la novamente num ciclo de outras baterias associadas a outro tipo de energia, que recuperam imenso do ponto de vista de utilização, ou seja, as baterias do Second Life Batteries, né, digamos assim, é capaz de ser reinserida novamente dentro dos ciclos para alimentar casas, alimentar outras coisas e outros processos. Portanto, eu queria colocar estas coisas desta maneira. Depois é evidente, eu agora não vou falar do tema relacionado com a economia, não é? Portanto, ou seja, a economia, se é mais caro ou é mais barato andar com o carro a gasolina ou a gasóleo ou a elétrico, pronto, isso depois são contas que se fazem que também dependem do valor que obviamente eu tiver a gastar no meu litro de gasolina ou de gasóleo versus quanto é que custa o preço elétrico, portanto, isso é óbvio. Queria só acrescentar aqui mais uma nota, que é
Se calhar vocês vão ficar com esta noção a partir de agora, que vão estar mais atentos, é aquele fenómeno como é que é, do vestido vermelho, não é uma coisa qualquer que se diz, não é? Que é quando a gente fala de uma coisa que começa a aparecer cada vez mais, eu não sei se vocês têm notado, mas eu neste momento não há dia nenhum, não vejo pelo menos 3 carros cuja nuvem de fumo que aparece por trás do carro é uma imensidão de libertação de gases e de diabo quatro. Ou seja, eu neste momento na estrada, pá, e acho que cada vez mais, ou há aqui uma falta de preocupação do ponto de vista das inspeções e diabo quatro dos carros, mas neste momento eu vejo uma enormíssima quantidade de carros com esse tipo de malfunction, digamos assim, pá, o que me preocupa violentamente, porque quer dizer que nós também nesta transição provavelmente não estamos a dar a atenção suficiente aos outros milhões de carros que estão na rua e que provavelmente vão poluir o dobro ou o triplo daquilo que poluiriam se tivessem as manutenções adequadas, etc. Portanto, há que ter aqui alguma preocupação, que é, de repente, os outros não são lixo, não é? Quer dizer, os outros têm que estar dentro do sistema como qualquer carro. Pronto, era só para dar estas 2 notas, acho que é um tema que do ponto de vista da atualidade vai ter aqui uma transição muito violenta. Já agora o hidrogênio, se quiserem discutir, a gente também discute, tem a ver mais com redes e com distribuição do que outra coisa, não é? Portanto é um problema muito mais de logística e de dificuldade de distribuição, porque de resto tinha tudo para vingar, não é? Do ponto de vista científico, técnico, tinha tudo para vingar, mas a distribuição é de facto brutal e depois tem enormes implicações do ponto de vista de corrosão, porque o hidrogênio enfim, é um elemento da tabela periódica lixado, pá, e que se dá com toda a gente, portanto, essa Maria vai com as outras. Pedro, já agora, tu que vens de Engenharia de Materiais, aproveitamos para aprender um bocadinho contigo. Como é que está o posicionamento de Portugal com as suas reservas de lítio e a exploração, o potencial de exploração do lítio? Como é que ficámos? Tem havido desenvolvimentos? Houve bloqueios? Em que ponto é que estamos? E o que é que nós temos que fazer para entrar nessa grande cadeia de alimentação das baterias com um bom posicionamento? Pronto, epá, do ponto de vista dos projetos, há luz verde, ou seja, tanto do lado da Savana como do lado dos projetos que têm a ver com a parte da cadeia do lítio ali em cima, há ali luz verde para as coisas começarem a andar para a frente, o que significa que na prática já atravessámos aquele período mais difícil. Neste momento nós até já temos ali mais população e mais câmaras convencidas, não quer dizer que sejam todas, não é? Convencidas do valor acrescentado que aquilo traz, do que propriamente os malefícios. Claro que, obviamente, existe um problema, que é o problema sempre ambiental, ou do impacto ambiental direto sobre os terrenos, etc., que num país, eu já disse isto várias vezes, não sei se já o disse aqui também ou não, mas quer dizer, num país, é sempre melhor fazê-lo num país desenvolvido como o nosso do que fazê-lo num país escondido, não sei onde, em África, onde depois todos nós vamos comer com aquilo a seguir daqui a uns anos. Portanto, acho que é preferível fazermos com os regulamentos e com as regras que nós temos, apesar de obviamente sair mais caro, naturalmente. Do ponto de vista mas isso não chega. Portanto, extrair o lítio não chega. Não é? Extrair o lítio é uma parte, o processamento do lítio é outra. E o valor acrescentado ainda está a seguir, não é? Está quando nós constituímos produtos, não é? E aplicações daquilo, como as baterias. Como o caso e é das importante baterias. também perceber uma coisa aqui ao Pedro, é que o lítio, eu acho que é aí que a gente atualmente... é isto que a gente perdeu aqui, perdemos aqui um barco, ok? Atenção que o lítio... Um... O lítio hoje em dia é um dos componentes que compõe a bateria, como o cobalto e outros. Agora, tudo. São a tendência é para deixar de se usar o lítio, não é? Mais críticos. Até porque hoje em claro, dia claro. A Maxwell, que é um dos grandes produtores de supercondensadores, não é? Eu já tenho câmaras alimentadas a supercondensadores que funcionam, têm uma densidade energética muito interessante e que têm muito menos dependência sobre uma bateria. E falas nas Solid State Batteries, aquelas baterias solid também já batteries. feitas em cerâmica exatamente. E outras, por mas, isso... Nuno, quando o lítio não for aplicado aí, ele tem muita aplicabilidade ainda noutros instrumentos. Com certeza, até porque portanto, neste momento ainda na realidade vai ter sempre valor. Claro que sim. Queria só dar esta nota, que era só para as pessoas perceberem que a bateria não é só lítio. Existe, não. E a evolução da bateria passa até por eliminar ao máximo essa matéria rara. Eu até diria, Nuno, e aí dando não só razão, como dando aqui um ponto, que é um ponto importante que levantaste ainda bem, que é, na realidade, se calhar até é uma coisa boa não ser só a bateria ou não ser sobretudo a bateria, porque se vão encontrar outras aplicações de menor consumo e de maior valor acrescentado.
ok? E isso pode ser importante para a cadeia. O problema é que eu acho que nós perdemos aqui um bocadinho a tração do ponto de vista do valor acrescentado nas indústrias que consomem o lítio, não é? Ou seja, o próprio processamento, eu não sei como é que está neste momento, andamos aqui na dúvida se isto, se lá em cima a coisa é para avançar ou não é para avançar nesse ponto de vista do processamento. Espanha já se posicionou, Espanha tem o resto das outras cadeias todas do ponto de vista de produto e, portanto, nós podemos ter aqui perdido um bocadinho o barco. Tínhamos aqui bastante investimento, sobretudo investimentos chineses, não é? Ali também na zona de Sines, não é? Tínhamos ali uma série de empresas que estão cá e querem vir para cá e têm acordos para virem para cá. Aqui não é tanto aqui não é tanta a burocracia, se calhar aqui foi a falta de alguma burocracia, não sei, não faço ideia, ou então a exposição demasiado que nós temos neste momento para que tudo o que façamos na nossa política seja tão escrutinado que na realidade põe em causa tudo o que nós fazemos. Quer dizer, não se pode quase tomar uma decisão estratégica para o país sem depois dizer que aquela associação recreativa foi beneficiada ou que a prima foi. Pronto, isto é um problema, não sei se também é um problema cultural português, As mas pelo cegonhas menos é e um os problema. pássaros e não sei do quê, e os Pá, ninhos e a tudo, não é? tartaruga. Mas eu acho que esses, João, eu neste momento acho que esses são problemas que têm estado a ser bem resolvidos, percebes? Melhor resolvidos, não é bem São resolvidos, tantos, melhor são tantas as resolvidos. barreiras que às vezes impedem que depois as coisas acabem Mas eu por acho que as funcionar. barreiras neste momento são muito mais comunicacionais, muito mais sociais, na perspectiva da corrupção, das pessoas que o que é que ele tem para ganhar ou tem para perder, não é? A gente vê, nós que estamos em órgãos de Estado e como eu, que tenho uma posição que é uma posição enfim, pública, é importante perceber que para cada coisa que nós dizemos ou fazemos pode ter implicações e tem logo implicações. Um jornalista a perguntar ou alguém que questiona ou porque é que você... A gente nem pode ter opinião, não é? A certa altura nem opinião se pode ter, não é? Portanto, a liberdade fica aqui um bocadinho colhida nesse aspecto. A gente temos de ter aqui algum cuidado, não é? Como é lógico. Mas eu acho que nós também estamos a viver um bocadinho isto, não é? Não sei se o Chega também não... Fica fechando o tema, não é? Não sei se o Chega não beneficia muito deste processo também, Basta no meio disto de, tudo. basta de chega. Nuno, vamos saltar para as startups de inovação. Podem ou não as ondas portuguesas serem uma potência energética mundial? Já temos a grande onda da Nazaré? Que mais ondas é que temos aí? Olha, como sabem, este tema das energias renováveis é muito querido, não é? E então tinha mais uma vez que frisar aqui uma coisa: startups portuguesas que me estão a ouvir, por favor, epá, bora lá fazer aqui um projeto à séria sobre como transformar aqui o poder das ondas em eletricidade. Isto porquê? Isto porque ainda agora saiu um estudo que diz que neste momento, através dos níveis atuais de energia, a Agência Internacional de Energia diz que se nós só através das ondas conseguiríamos ter capacidade para fornecer energia para o mundo inteiro. Por isso estão a ver que Portugal, tendo o mar que tem, a costa que tem, etc., temos aqui um capital energético soberbo. E depois, já falei aqui de algumas, não é? Algumas startups, nomeadamente aquela Core Power, que falei daquela startup sueca que falei há pouco tempo. Temos muitas startups suecas, israelitas, norte-americanas e portuguesas. Portugueses, nós temos aqui ao pé de nós, mesmo aqui ao lado na vossa varanda, temos aqui o mar, por isso vamos lá tratar aqui de uma startup que possa conseguir produzir energia através das ondas. Tem aqui o terroir para fazerem isso perfeitamente. E isto porquê? Porque realmente é uma grande oportunidade. Estamos aqui a ver uma capacidade de produzir energia que é muito mais potente, consegue produzir muito mais energia, por exemplo, com uma eólica ou mesmo com uma solar. E outra vantagem é que enquanto a solar, por exemplo, só dá enquanto há sol ou o vento enquanto há vento, nas marés, aquilo está sempre a bombar. Ou seja, nos momentos mais baixos de energia, até porque está a acontecer um fenómeno agora um bocado estranho, está a haver excesso de produção energética, não sei se já ouviram falar sobre isso, mas em momentos em picos de energia em que nós temos que acionar os nossos superpoderes para termos energia ao máximo, as ondas é ótimo enquanto a solar e a eólica não está a produzir, as ondas está sempre a quebrar esse galho, está sempre a produzir esse mínimo olímpico energético. Por isso, queria chamar a atenção para isso. Este é aqui o meu apelo.
Vamos lá aqui apostar na parte das zonas. Acho que é um capital que está a ser muito pouco explorado. E eu percebo, em países que não têm mar, não faz muito sentido pensar nisso, porque não tem esse apelo, não é? Mas nós temos aqui o mar aqui ao lado, temos aqui uma previsão para crescermos até 2030 em 27 terawatt-hora de produção. Por isso, ainda estamos muito no princípio. Vamos lá aqui apostar aqui nesta área, porque realmente temos aqui alguns projetos que estão a acontecer, nomeadamente na zona do Norte, muito interessantes, dessa tal empresa israelita e daquela empresa sueca. Não vamos perder o comboio, malta. Bora lá, está aqui uma oportunidade brutal para trazermos capital para este país e para darmos ao mundo um bocadinho de boas energias. Pleno projeto, muito bem. Boas iniciativas. Tim Vieira, Brave Future NGO. O que é que vocês andam a cozinhar novamente na Brave Generation? Ok, não, então a Brave Generation, como algumas pessoas sabem, a gente temos 35% das nossas crianças em bolsa. Abrimos uma hub em Kakuma Refugee Camp, que é free, uma em Calife. Temos agora já também alunas em Afeganistão a fazer university connosco através do WhatsApp em Bolton, pela Bolton University. Temos crianças em Gaza no nosso platform e então decidimos que era tempo da gente também pedir ajuda para podermos fazer mais, que conseguimos fazer muito, mas não conseguimos fazer tudo e a verdade é que conseguimos executar, né? Essas diferenças. Então fizemos, basicamente foi a minha co-founder, a Marcela, que montou a Brave Future, uma NGO, onde tu consegues basicamente fazer um scholarship de uma criança com comida, com escola e com uma data de coisas, ou fazer um Powered Hub. Então, uma hub que fica com 30 crianças por o teu investimento. E é isso que lançamos na sexta-feira passada. Estava lá o Carlos Moedas, mais algumas outras pessoas, a embaixatriz, a Mama Quena, da África do Sul, e foi super interessante e foi bom. Mostramos o projeto lá na BPI, no centro deles, novo de banco, e foi bom ver as pessoas a verem mesmo aquelas crianças, elas a falarem, a explicarem o sucesso que já tiveram. Tivemos uma criança até que fizemos um graduation e algumas das nossas crianças que tiveram scholarships, conseguimos ter crianças que entraram em Berkeley, em Stanford, em Washington State, Penn State, então há mesmo uma mudança a sério e eu acho que foi super fixe e é isso, a Brave Future. Precisamos agora de mais pessoas que estão interessadas em ajudarem e entrarem no projeto. E como é que se ajuda? E como é que se entra no projeto? Então, temos um website, podem ir ao website, é à volta de $200, eu acho que é por criança, com comida, é para ir para 7 euros por dia, projetos. é o que diz aqui, não é? 7 euros por dia. Something like that. Tem aí os números, etc. E a coisa boa é que conseguem também ser parte da vida dessa criança, conseguem falar com essa criança, conseguem às vezes ajudar com os deveres, com a escola. Temos crianças nossas que os pais fizeram um sponsorship de uma criança e essa criança está a falar e está a fazer inglês ou matemática com essa criança noutro país. E é bom porque às vezes estamos aqui num bubble, e isto eu acredito que Portugal é um bubble, é um sítio super fixe para estar, e há outros sítios que sim, não é? Que não estão nesse bubble, e vês a criança do outro lado a suar dentro da hub, que lá não é um prédio de zinc, é um shack, não é? E que tem que limpar os computadores porque há sempre poeira e isto, etc. E as crianças também aprendem muito aqui por estarem a passar tempo com essas crianças lá. Então é isso. São desafios que a gente nem imagina, não é? Que a gente Nem se imagina. Eu volto agora para a África para a semana and it's amazing. Uma pessoa volta supercharged. Fantástico. Grande iniciativa, time, parabéns. Quem puder, vá à página. A página é www.brave-future.com. Podem apoiar uma criança diretamente, apoiar para a criação do web ou apenas oferecer algum dinheiro para apoiar o projeto. E já tem aqui uma série de destinos: Afeganistão, Quénia, Namíbia, Moçambique, Palestina, Portugal, África do Sul, Espanha, Tailândia, Índia. Espetacular. Mais projetos desses é que são necessários. Pedro Amaral,
Como é que, por acaso, tenho curiosidade, à parte do tema que tu trazes, que é como transformar o futuro a partir dos núcleos de estudantes nas universidades, dar o exemplo aí do Instituto Superior Técnico, mas só pegando aqui no que o Nuno lançou, o desafio da energia, vocês têm alguma área destas no técnico? Porque eu lembro-me há uns anos, havia uns projetos super interessantes já mas quando eu digo há uns anos, Temos. 2010, para aí, 2011, não é? Sim, temos. Está aqui a ser novamente reativado o projeto das ondas, portanto, ou seja, o projeto de recuperação de energia através das ondas. Eu por acaso, no nosso último podcast, peguei nesse exemplo que foi dado ali pelo Nuno, e agora nestes outros também que ele está aqui a dar, e enviei-os aqui ao nosso responsável, portanto, acho que este podcast também serve para isto, né? Para a gente poder partilhar aqui algumas ideias que depois eu consiga implodi-las, né? Impregná-las dentro daqui da malta da universidade e da ciência. Mas sim, claro que temos cá um grupo que tem um projeto nos Açores, já o tinha há bastante tempo, mas temos sempre aqui um problema, que é a escala. Nós em Portugal parece que temos aqui não é Portugal, quer dizer, na nossa economia, na forma como nós gerimos isto tudo, parece que nunca conseguimos dar aqui um salto de escala. Ou então falar com aqueles que dão saltos de escala, não é? Porque, ao fim e ao cabo, uma tecnologia desta natureza podia estar neste momento já a ser pensada com os israelitas ou com outros, não é? Para poder ser implementada. Mas sim, existem desafios. Hoje a tecnologia até está um bocadinho mais evoluída, portanto eu acho que tínhamos aqui muitas hipóteses, e eu concordo a 100% com o Nuno. Já tinha trazido isto outra vez. O mar, pá, é uma espécie de... Eu sei que a gente fala sempre do mar como uma espécie de salvação, tábua de salvação desde os tempos idos, mas na realidade a gente tem aqui tudo, não é? O mar tem tudo, não é? A gente precisa de ir buscar lá a riqueza. E agora a parte do técnico. Ora bem, pá, eu trouxe aqui uma coisa, um tema muito simples, não é? Digamos assim, mas que no fundo também é bastante impactante. Eu não sei se todos têm a noção, talvez não tenham, que a grande maioria das universidades, em Portugal, noutros países todos, tem uma parte académica, uma parte de investigação, aquelas que têm parte de investigação, e depois há uma terceira parte destas instituições que tem a ver com a forma como os alunos se orientam e fazem coisas. E quando nós às vezes falamos em falta de compromisso, empreendedorismo, etc., se calhar, se olharmos bem para aquilo que é feito neste momento nas universidades, não é bem assim. E eu tenho dado aqui muitas vezes o exemplo do técnico nesse aspecto, porque nos últimos 10 anos, nos últimos 10 a 15 anos, o técnico passou de uma situação onde praticamente os seus alunos o que faziam era estudar, não é? E na prática estudar demasiada teoria e poucas coisas aplicadas, e de repente começaram a crescer aqui à volta cogumelos, que são os núcleos. Já existiam alguns que eram muito conceituados, toda a gente mais ou menos já ouviu falar da Junitec, que é aquele Junior Enterprise, que faz o desenvolvimento de novas empresas, spin-offs, startups, etc. É uma coisa muito antiga, com bastantes anos de vida, mas era apenas uma, e andava ali um bocadinho, a certa altura, um bocadinho sempre isolada nestas coisas. Nos últimos anos, de facto, nós demos um salto significativo e começámos a construir, sendo uma escola de engenharia, não é? Aí a nossa ideia é construir e fazer coisas, não é? Fazer acontecer coisas, não é? Então começámos a construir mais ou menos tudo. Pronto, desde aquilo que é, no fundo, o mais, hoje em dia, interessante de construir, que são os jogos, ou são softwares, ou são coisas menos tangíveis do ponto de vista da hardware, até aí a nossa núcleo de estudantes, que são 50 e qualquer coisa, não é? Portanto, são 50 e não sei quantos núcleos de estudantes, que envolvem mais, eu diria que envolvem direta e indiretamente para aí 2.000 pessoas, 2.000 estudantes, numa escola que tem 12. Portanto, não estamos a falar de um número muito pequenino, estamos a falar de um número muito grande. E quando falamos em 12, estamos a falar na prática de empreendedores, não é? Portanto, são pessoas que se juntam para executar coisas. Dentro destes, nós temos, obviamente, núcleos que resultam em coisas muito tangíveis. E neste momento nós temos aqui uma explosão muito grande daqueles que são os núcleos que trabalham em volta dos protótipos, das coisas existentes. Portanto, nós construímos desde carros, motas, barcos, rockets, aviões, carros super sustentáveis. Portanto, eu queria dar aqui esta nota de que as universidades estão cada vez mais a apostar neste tipo de núcleos, este tipo de processos, que é o caminho que eles sentem como o grande desafio. Aí está foi a imagem, digamos, do
do nosso Formula Student, o número 13 do Formula Student, aqui lançado na passada sexta-feira, e portanto, que são profissionais autênticos. Portanto, isto são, no fundo, nós temos equipas com budgets que vão de €500.000, 200, 300, 400, e constroem todo este nível de veículos. E uma coisa que é interessante, e nestes últimos dias isto tem sido cada vez mais interessante, é, na realidade, o que estes jovens precisam. Isto agora parece que estamos a dar a volta àquele tema da imigração. O que muitos destes jovens precisam são desafios destes quando saem da própria universidade. Ou seja, eles precisavam de empresas preparadas para lhes dizerem a eles: epá, eu quero fazer uma coisa destas fora da caixa, eu quero montar esta equipa, bora lá, ondas, não é? Quero fazer um sistema de energia, pá, vamos lá pôr isto a funcionar. E, portanto, pôr dinheiro nestas coisas que dão origem a uma inovação tecnológica, que dão origem a seguir a uma spin-off, uma startup, o que quer que seja, é uma coisa fantástica. A dizer que no dia 9 o técnico vai lançar o nosso primeiro satélite 100% construído. Isto é o satélite que é 100% construído numa universidade por alunos, por estudantes, por professores, por investigadores. Portanto, nós estamos aqui, ele vai no Ariane 6, agora no dia 9, ou de 9 para 10, né? Pronto, ao fim e ao cabo. Nós vamos fazer aqui um grande evento em Oeiras, onde vamos dar conta desta natureza. E é importante também dizer que este satélite foi construído, no fundo, por estudantes de engenharia, muitos deles em cursos que agora até têm dificuldade, ficam com dificuldade em encher porque não são da moda, etc., mas que são claramente, estamos a falar de cursos, por exemplo, de eletrónica, telecomunicações, computadores e outros que nós aqui temos, que no fundo hoje a malta não quer ir para aqui, quer ir para a gestão, não é? Quer ir muito ou então para a informática só, e portanto, mas é que isto é a realidade, não é? Portanto, isto é a realidade que nós precisamos. É isto que faz com que as nossas discussões a seguir sejam: precisamos de aproveitar a energia do mar, precisamos de reter os nossos jovens em projetos dinamizadores e inovadores, e portanto isto é tudo um processo que eu acho que tem que ser acarinhado pelas universidades, portanto, e está a dar origem de facto a coisas muito interessantes. A próxima fase é a fase das startups, das spin-offs disto, não é? Portanto, ou seja, o que nós queremos verdadeiramente é que estes alunos percebam que podem, de facto, controlar o seu próprio destino do ponto de vista do desenvolvimento daquilo que aí vem, e criamos nós um ecossistema adequado para os incentivar, não é? Nomeadamente financeiramente, mas depois também do ponto de vista de acesso a mercado, e se calhar nós temos aqui um bom ponto de partida para uma reestruturação da nossa imagem enquanto país. Já agora dizer isto de uma forma muito clara: ao contrário de há muitos anos atrás, onde a tecnologia nos estava muito vedada porque era muito hardcore, agora a tecnologia está muito à nossa beira. Os nossos alunos fabricam baterias, não é? Fabricam módulos de inteligência, de autonomia de carros, de estruturas, etc. Portanto, significa que nós estamos próximos de poder, nós próprios, enquanto Portugal, fabricarmos nós próprios a nossa tecnologia, os nossos equipamentos, os nossos sistemas, e, portanto, também termos endogeneizado em nós próprios essa tecnologia para o mundo. É uma oportunidade muito única que nós temos aqui neste momento. Excelente, grandes notícias. Olha, parabéns, muito bom. Parabéns. Eu vou ter que ir, ok? Desculpa, mas o meu tema era o Euro, o próximo. Então, isso eu acho que vocês vão tratar dele. e é mesmo só que vamos comer os franceses. É mesmo comer os franceses amanhã. É a tua última nota, é isso? Era mesmo, vamos comer os franceses. Normalmente eu como pastéis de natas, mas amanhã quero comer um croissant. Então foi incrível o que a gente viu acontecer. Eu estava em Londres, foi incrível ver o Diogo a salvar aqueles 3 penaltis, unbelievable. Então acredito que vamos jogar muito bem, porque vamos jogar contra uma equipa que normalmente a gente pensamos que vamos jogar melhor, e normalmente jogamos melhor quando jogamos contra as equipas que normalmente são melhores. Exato. Então vai ser um grande jogo, e quero ver a Alemanha próxima, ou quem ser, ou Espanha, ou que ser. Vamos ver quem é que vem. Mas amanhã era ganhar à França, ok? Obrigado, Timo. E tu, como candidato à presidência da República, tens que ir a um dos jogos, não é? Então, vai à final. À final também.
Eu estou a deixar Não. para este presidente fazer essas coisas, não há problema. Mas eu vou estar no jogo de Portugal, África do Sul, em África do Sul. Então, não é? Isso também é bom. Isso também é bom. Temos que partilhar as responsabilidades. Ok? Então, É isso. boa. Um Okay? abraço, Tim. Obrigado. Um abraço, Tim. Um grande Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Nuno Silva, para finalizar aqui a nossa rubrica de cultura e sugestões, o que é que nos trazes esta semana? Olha, trago aqui um livro com 50 anos. Este livro tem mesmo 50 anos. Este que eu tenho aqui na minha mão. A arte É de um, vender. é um livro que se chama A Arte de Vender, do Heinz Goldman. Para quem não sabe, o Heinz Goldman foi um dos grandes gurus da parte de vendas e um dos grandes formadores. Aliás, ele deu formação na Mercedes, na Nestlé, na IBM, na Air France, nas grandes empresas. Todos os gestores o departamento de vendas tiveram um curso com o Heinz Goldman. Ele é muito mesmo reputado, e ele tem este livro porque não se assustem com o facto de ele ter 50 anos, porque ele mantém-se super atual. Ou seja, na vida, como vocês sabem, vender é uma arma muito importante. E quando eu digo vender é em tudo, não é? Seja para conhecer uma miúda, seja para se vender uma caneta, não é? É muito importante saber se vender. E realmente a arte de vender é um autêntico curso de vendas completo, à distância aqui de um livrinho com, talvez com o quê? Com 200 e poucas páginas. Por isso, quem tiver um bocadinho de tempo, quem se interesse por estas áreas, arte de vender, aqui do Heinz Goldman, aqui uma sugestão aqui do Nuno Silva. Ótima sugestão. E deixa-me dar-te aqui os meus 2 cêntimos sobre o tema. Não sei porque criou-se aqui um complexo de que ser vendedor não é uma coisa fixe. Não é, não tem estatuto, não é? Não é tipo um engenheiro ou não sei o quê, um business consultant. Mas saber vender é talvez a área mais essencial para qualquer empreendedor, não é? E mesmo não sejas empreendedor, estejas dentro de uma empresa, é essa a tua capacidade de Empreendedor, conseguir. isso é a arte mais importante É, para de tu todo, fazeres mas parece qualquer coisa. Tu... mas parece que é mal visto, não é? Ah, é um vendedor, como se fosse uma coisa inferior. Não, essa é que é a grande Sim, arte, não é é? verdade. Conseguir pegar em algo e conseguir convencer alguém a comprá-lo. Na Muito bem. verdade, somos todos um bocadinho vendedores, não é? Uns melhores que os outros, a diferença é essa. Claro, mas é uma coisa que devemos melhorar, devemos de investir, não é uma coisa menor, aliás, é uma coisa muito, muito importante. Claro que Senão, não. senão os produtos, por mais bons Sabes que que nas sejam, startups, o que eu vejo, e tu também, estamos muito ligados ao ecossistema das startups, um dos principais busilis das startups é a parte das vendas. não sabem Quando chega à vender. parte das vendas, é onde a maior parte das startups se vão abaixo. Não sabem vender, não sabem como é que vão comunicar, falam em E funcionalidades é difícil, e difíceis. vender é uma arte muito difícil, e É as pessoas mesmo difícil, não estão para isso, não é? claro. E é por Pedro, isso que normalmente as maiores sucessos são aquelas onde as coisas também entram do ponto de vista às vezes mais orgânico, não é? Não dão tanto trabalho, então Verdade? o sucesso inicial, só que é o sucesso inicial, às vezes esquecem-se que aquilo, as rampas iniciais às vezes são muito rápidas, mas depois tem apenas que quebram, continuar a não é? crescer. Sim, Violentas. tal e qual. Pedro, as tuas sugestões para a área cultural? Pronto, eu gostava de fazer já agora aqui já que estamos nesta semana, pá, que foi assim, mas para mim os últimos dias um bocadinho horríveis, pá, do ponto de vista de mortes, pá, porque morreram duas pessoas que eu gostava muito, uma no desporto, outra na música. O do desporto é o Manuel Fernandes, que é enfim, uma figura que me diz bastante, por várias razões, incluindo razões relacionadas com a própria seleção nacional e tudo mais, porque foi o meu ano de 86 foi um ano assim muito sensível na minha vida pessoal. E em 86 também aconteceu tudo do ponto de vista do desporto, incluindo para o Manuel Fernandes, para não ter sido chamada àquela seleção, para dos magriços, não é? De México 86, quando tinha sido o melhor marcador do Campeonato Nacional, onde é que eu já vi isto? Uh, e, portanto, na altura, pá, também havia ali uns privilégios e tal, e depois a coisa acabou por dar mau resultado naquela fatídica Saltilho, não é? Aquela coisa toda. Mas pronto, independentemente disso, era um homem, pá, muito interessante, pá, muito interessante de se ouvir em termos de histórias e tudo. Era uma pessoa muito humilde, na realidade não era um homem culto na perspectiva da cultura clássica, não é? Mas tinha de facto uma humildade. Acho que esta semana ouvimos muito aquele vídeo fantástico dele a congratular o Humberto Coelho, não é? Com o Benfica, pá, que é uma coisa que eu não sei se alguma vez aconteceu mais no futebol português, não é? Temos ali um jogador de uma equipa rival a dar os parabéns, de facto,
à equipa adversária, ao Benfica, ainda por cima por ter ganho o campeonato. Mas além disso, era uma pessoa que de facto era muito consensual, era uma pessoa bastante que eu gostava muito, e pronto, e deixar aqui a nota, pá, aos meus amigos sportinguistas e também aos meus amigos portugueses, né? Puderem rever um bocadinho aquilo que fazia o Manuel Fernandes, e não falo das vitórias do Benfica, não sei o quê, mas isso, pá, para mim isso é indiferente, pá, essas coisas são o que são, mas são pela pessoa e pela arte e por aquilo que ela demonstrou num período difícil também do futebol português. A outra pessoa que morreu esta semana foi o Fausto, não é? E portanto é uma pessoa que eu, pá, gostei muito de ouvir o Fausto. Enfim, tem a ver com, obviamente, a nossa idade, não é? Que os 50 anos e aquela relação com o Abril, não é? Mas era uma pessoa que nunca, se calhar nunca expressei isto, mas era uma pessoa que na realidade hum, tinha uma maneira de ver aquilo que estava a acontecer através da música muito interessante. E isto tem muito a ver com a nossa conversa de há pouco, aquilo que o Nuno, o primeiro tema do Nuno, não é? Portanto, ele tem muitas músicas que hoje em dia, pá, deviam ser bastante ouvidas, não interessando agora do extremismo de esquerda ou o que quer que seja, mas cujas letras são verdadeiramente hinos para a reflexão do que está aí a bater-nos à porta, e de que nós temos que ter de facto muito cuidado. Eu, de facto, pá, fiquei com muita pena, ouvi muito Fausto esta semana, portanto aqui assim, de vez em quando, enquanto fazia aqui os meus trabalhos, depois distraía-me, não é? Porque depois a gente depois ouve a música e começa-se a distrair a ouvir a música e não faz o resto das coisas que tem para fazer, mas aos mais jovens que não sabem quem é Fausto e podem ouvi-lo, deixo esta nota para o recordarem e para nós mantermos as figuras também portuguesas de cultura vivas, porque isso, enquanto povo, é isso que nos resulta, não é? Como já dizia a Agostina, não é? Portanto, a cultura, o povo não é a sua cultura, não é? Portanto, é a demonstração da sua cultura, portanto, eu acho que nós temos que ter esse espírito sempre vivo, e portanto, estamos aqui também a dizer, às vezes mal, Portugal, assim, assado, feito e cozido, é porque gostamos muito do nosso país e queremos muitas coisas boas para o nosso país. Muito bem, É isto. Pedro. E pronto, olha, nesta nota final da área cultural, concluímos mais um episódio da série podcast de Cena Azul Fundadores. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nuno. Um abraço para o time também. E vocês que assistiram, muito obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima. Fiquem bem. Um abraço. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais.